Podem sentar? Eu confesso, por mais que eu goste de um culto agitado, diferente de avivado, eu também amo viver essa calmaria. Por quê? Porque tem uma parte na palavra de Deus que fala que no dia bom aproveite e no dia mau considere, porque é Deus que faz tanto um como o outro para que a gente não saiba o que vem amanhã. Então, às vezes Deus traz algumas coisas atípicas na nossa vida só para nos brecar e nos fazer lembrar que, calma, você está pensando que ia ser de um jeito e foi completamente de outro jeito. Esses dias o Avelar pregando aqui, ele falou que ele acordou elétrico, e ele veio pregar desse jeito elétrico e tal, foi uma bênção, maravilhoso. E eu fiquei pensando, falei, a soberania de Deus, ela é maravilhosa, ela é capaz de te tocar enquanto você está dormindo, fazer você acordar e despertar de um jeito, porque é daquele jeito que Ele quer movimentar as coisas, do mesmo jeito que Ele é capaz de silenciar, porque às vezes a gente acha que é sempre falar, é sempre estar feliz, é sempre estar, sendo que Tiago está falando, olha, está na hora de vocês chorarem, está na hora de vocês lamentarem, está na hora de vocês olharem para a miséria de vocês. Então, como o Salomão falou, tem tempo para tudo, e para todo tempo tem um modo também, tem um jeito. As coisas nem sempre acontecem de um jeito só. É interessante que até essa semana eu vivi um pouco disso. Valeu. Que eu costumo ficar com o Senhor todo dia de manhã, virou rotina, hábito. E quando as coisas estão muito gostosas, muito assim, naturais, em adoração a Deus, é sempre muito gostoso. Mas é aquele dia que você acorda, que você não está afim. Aquele dia que você acorda, que você não vê movimento nenhum dentro de você em adoração. E uma das coisas que eu aprendi 3 anos em casa, longe das reuniões com a igreja, e mesmo assim amando a Deus e querendo adorar Ele, é que Deus, Ele espera um movimento sincero do nosso coração. Eu lembro que a gente fazia cultos lá em casa e era tarde, os vizinhos próximos não podiam fazer barulho, e vinha aquela vontade de adorar a Deus de uma forma mais alta, de exaltar o nome dele de forma mais alta. Eu não podia, e tinha que ser aquele glória um pouco contido, graças Pai, contido e tal. E uma das coisas que eu trouxe quando eu comecei a vir para cá foi isso. Percebi que lá atrás chega uma hora que a gente está acostumado da coisa do mesmo jeito sempre, que a gente entra no automático sem perceber. E cada movimento do nosso coração às vezes é falso, porque cada movimento de um glória, de um graças, de um aleluia, às vezes está sendo mentiroso. E quem vê isso é só Deus. E aí às vezes Deus precisa dar uma brecada, uma freada, para Ele poder fazer você enxergar que aquilo que você está fazendo entrou no automático. Foi essa semana eu vivi um pouco disso. Acordei um dia sem vontade nenhuma, sem inclinação alguma em adoração a Deus. O melhor caminho sempre vai ser a sinceridade. E aí eu sempre, quando eu estou assim, isso acontece com frequência, falar, Senhor, hoje eu não estou afim não, hein? Porque como a gente cantou, que Deus espera que a gente derrame o nosso coração para Ele. E aí quando a gente chega
a Deus com sinceridade de coração, Ele começa a movimentar as coisas. As minhas melhores orações, meus melhores momentos com Deus começaram desse jeito, sem estar afim, sem estar com vontade. Por quê? Porque Deus adora uma sinceridade. Porque Deus, Ele procura adoradores que adorem a Ele não só em espírito, mas também em verdade, em sinceridade. Então às vezes é muito bom Deus dar uma brecadinha para a gente experimentar da multiforme sabedoria e graça dele. Ele não age só de um jeito. Ele curou o mesmo cego só dizendo enxergue, e o outro ele falou, ó, eu passo aqui um barro em você e vai lá e se lava. Então Deus, a mesma coisa Ele faz de formas diferentes, e a gente precisa saber entender a forma que o Senhor está fazendo. Eu queria que a gente lesse o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Lembra de Elias também, enquanto isso? Ele estava lá na caverna esperando Deus falar com ele. Aí vem fogo lá fora, vem terremoto, e ele esperando que Deus falasse através do fogo, do terremoto. E de repente ele ouve uma brisa suave. E foi nessa brisa suave que Deus se comunicou com ele. Então Deus é demais em todos os sentidos. Olha, eu nem sabia o título, hein? Mas o título é esse: quando o inesperado acontece. Tem a ver com o que a gente está vivendo aqui nessa reunião, tem a ver com o que os discípulos viveram também. Fala assim, ó: os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. O contexto daqui é o seguinte: o Senhor pega os 12 e fala para eles, ó, vocês vão de duplinha e vão sair por aí pregando e falando que o reino dos céus está chegando. Vocês vão de duplinha por aí, vocês vão curar as doenças e vocês vão expulsar os demônios das pessoas, tá bom? Antes do Senhor enviar, está escrito que Ele dá autoridade para eles e envia eles. E aqui a gente já começa com o ponto que lá em, não precisa pôr não, viu? Mas lá em Romanos 10, 14, fala assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele continua e fala assim: mas como que invocarão o nome de quem não ouviram a respeito? Aí ele continua e fala: e como ouvirão se não há quem pregue? Aí ele continua e fala: e como pregarão se não forem enviados? E aí a gente aprende uma coisa aqui: antes da gente sair para fazer qualquer coisa em nome do Senhor, a gente tem que ter a certeza de que Ele nos enviou. Antes de Ele enviar os discípulos, em primeiro lugar Ele é quem envia, porque Ele fala vão, e segundo Ele dá a autoridade. Eu lembro que eu ouvi um pastor contando que na época da juventude dele, ele, aquele fogo da paixão, que o Senhor, não, vou sair pregando, evangelizando, e de fato ele foi, saiu falando. E uma noite ele teve um sonho, que ele cansado olhava para os pés dele, e os pés dele estavam tudo ensanguentado. Aí ele acordou e foi discernir aquilo com o Senhor, e a resposta do Senhor para ele foi: eu não te mandei. Tudo aquilo que a gente faz sem o aval, a autoridade do Senhor e sem a palavra do Senhor dizendo vá, se torna cansativo, se torna penoso, se torna pesado. Primeiro a gente tem que ter a certeza que o Senhor calçou os nossos pés para a gente poder caminhar em direção daquilo para a glória dele. E aí continua, pode ir para o próximo vídeo. Então o Senhor disse: o contexto, eles foram, quando eles voltaram contando tudo que eles tinham feito, e o Senhor fala para eles: vamos então sozinhos até um lugar tranquilo para descansarmos um pouco, porque tanta gente
segundo ponto que Deus confirmou aqui através do Vini: tem um tempo de trabalhar e tem um tempo de descansar. Lá numa das cartas de João, antes de Apocalipse, ele escrevendo para um irmão, ele fala assim: eu desejo que você vá bem em todas as coisas, desejo que você vá bem no seu corpo, na sua mente e no seu espírito. Quem que falou aqui? Vamos descansar, gente? Quem que foi? O Senhor. Isso prova que o Senhor tem interesse sim na sua saúde física. Ele fala: vamos descansar? Aí eles falam: opa, demorou. Por quê? Em outra tradução fala que os discípulos não tiveram tempo nem para comer, porque era tanta gente, a demanda era tão grande que eles não tiveram tempo nem para isso. E aí é quando o Senhor fala: vamos então descansar para um lugar tranquilo, próximo. Então eles saíram de barco para um lugar isolado para ficarem a sós, próximo. Contudo, muitos os reconheceram, viram eles indo, pessoas de várias cidades, e correram e chegaram antes deles. Aí entra um mistério aqui. Esse mistério é profundo. Como é que os camaradas chegaram primeiro a pé antes dos discípulos e do Senhor que foram de barco? Deixa para a eternidade essa pergunta. Próximo. Quando eles chegaram e Jesus saiu do barco, Jesus viu a grande multidão e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então o Senhor começou a ensinar a eles muitas coisas. E aí é quando eu aplico o título: quando o inesperado acontece. O objetivo era o quê? Vamos descansar, vamos pegar o barquinho aqui, vamos para um lugar tranquilo, um lugar calmo, deserto, e descansar. Só que chega lá, tem um monte de gente, uma multidão esperando eles. E aí é quando o Senhor prova as nossas prioridades. Por quê? Porque quem implantou a ideia para os discípulos de ir descansar foi o próprio Deus. Ao mesmo tempo que Deus fala: vamos descansar, vamos. Quando eles chegam lá, eles veem uma multidão. E quando eles saem do barquinho, aí é que entra o coração maravilhoso de Deus. Deus se compadece da multidão, porque Deus olhou para elas e viu que elas pareciam ovelhas sem pastor, começou a ensinar elas. Então muitas coisas, vou falar muitas coisas de Deus, que Deus proporcionou e que Deus deu. No meio do caminho desse desfrute, deixa eu desfrutar aqui da bênção de Deus, deixa eu desfrutar aqui disso que Deus proporcionou, que Deus deu, aparece uma demanda, só que é uma demanda mais importante do que o próprio descanso. E é aí que o Senhor nos prova, querendo saber quais são as nossas prioridades. Continuando. Quando ficou tarde, ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: esse lugar é isolado, já está tarde, próximo. Fala para as multidões, Senhor, irem embora, porque para eles poderem ir aos campos e povoados vizinhos e comprarem alguma coisa para comer. O texto não fala, gente, o que os discípulos estavam pensando, mas dá para a gente entender um pouco só disso aí que eles falaram. Senhor, despede aí para que eles possam arrumar comida aí nos povoados vizinhos e tal. O Senhor sai do barco com esse tipo de pensamento: compadecido, e vou ensinar, vou ser pastor dessa multidão. Só que os discípulos, eles já estavam cansados, já estavam com fome, chegam lá para descansar, aparece a multidão. Será que eles estavam com o mesmo coração que o Senhor? Senhor, fala para eles irem embora, porque já está tarde, para eles irem comer, achar aí no povoado alguma coisa para comer. Próximo. Resposta do Senhor. O Senhor, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaremos de muito dinheiro, Senhor, para comprar comida para todo esse povo. Responderam. Próximo. Quantos pães vocês têm? Perguntou o Senhor. Vamos verificar.
Eles voltaram informando 5 pães e 2 peixes. E é interessante que quando eles falam isso para o Senhor, Senhor, despede eles, porque já está tarde, eles precisam comer, que eles vejam aí alguma coisa. A resposta do Senhor é: dê vocês comida para eles. Outra coisa que a gente aprende: a intenção do Senhor sempre será essa. Próximo. Então o Senhor ordenou que eles fizessem que os discípulos fizessem a multidão se sentar em grupos na grama verde. Próximo. Então eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Próximo. O Senhor pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Então a intenção de Deus para a gente sempre vai ser essa, independentemente se a gente está cansado ou não: servir. A essência do Evangelho é servir. O próprio Deus falou que Ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Então você imagina, os discípulos tinham acabado cansados, mas tinham acabado de viver o quê? Eles foram pregar, eles curaram doenças, eles expulsaram demônios. Não foi nessa ocasião, mas uma ocasião lá para frente, quando o Senhor faz a mesma coisa de mandar, só que Ele manda 70. Está escrito que os 70 eles voltam todo felizinho. Senhor, a gente expulsou demônios, os demônios se sujeitaram ao seu nome. Aí a resposta do Senhor para eles é a seguinte: não se alegrem pelo fato dos demônios terem se sujeitado a vocês. Se alegrem antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então o Senhor já dá logo um corte lá neles, eles todos felizinhos. Por quê? Porque a intenção de Deus, e eu sempre falo isso, é fácil a gente se ensoberbecer, se orgulhar com aquilo que Deus faz através de nós. Por quê? Porque é o próprio Deus fazendo, é o poder de Deus fluindo, é o poder de Deus correndo de nós, é o poder de Deus fluindo aqui dentro e alcançando. Então é fácil, porque Deus Ele é terrível e maravilhoso. Então facilmente as pessoas se maravilham e a gente também. Só que o Senhor, Ele sempre traz a gente para um lugar de segurança, e o lugar de segurança se chama serviço. Que é quando o Senhor, depois de eles terem vivido tudo isso, o Senhor chama eles cansados para servir. São eles que separam a multidão, são eles que distribuem o pão e o peixe. Então vou te falar, se você quer sempre estar vencendo o seu orgulho e a sua soberba em relação ao que Deus faz com você e através de você, sirva. O único jeito, eu já falei aqui também, de matar o mal é com o bem. E o Senhor, sabendo disso, chama eles para esse lugar de serviço. E aí finaliza também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Próximo. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. E olha que delícia, ainda sobrou. Os discípulos chegaram nesse lugar deserto saciados ou com fome? Com fome, porque em outra tradução fala que eles estavam com fome. Só que o Senhor faz primeiro eles servirem o povo para depois comerem. E detalhe, é que nesse evangelho não fala, mas o de Lucas fala que nem eram os discípulos que tinham os pães e os peixes, era um menino do meio da multidão. Ou seja, acabaram comendo daquilo que nem era deles, eles serviram. Por quê? Porque o Senhor sabe cuidar da gente, o Senhor sabe o tempo da gente descansar, o Senhor sabe o tempo da gente suportar, o Senhor sabe quando é o tempo da gente fazer determinada coisa. Ele só quer, como Ele mesmo falou aqui, confiança. Só confia, vai no embalo do Senhor. Para onde Ele te guiar,
você vai. O que Ele pedir para você fazer, você pede, porque é Ele cuidando do seu coração. Ele cuida, Ele se preocupa com a sua saúde física, mental e espiritual, sim, mas principalmente com o seu coração. Sobre todas as coisas, guardem o coração, sobre todas. Então, se chegar em algum ponto onde o Senhor precisa escolher ou o seu cansaço ou o seu coração, saiba, Ele vai preferir tratar do seu coração primeiro, aí depois Ele traz o refrigério. Não foi assim com o Senhor lá no deserto sendo tentado? Quando bateu a fome, o Satanás apareceu para tentar. Enquanto o Senhor estava de boa, ele também mentiu. Mas bateu a fome no Senhor, ele apareceu. E aí depois que o Senhor resistiu a tudo, ele foi servido, está escrito, pelos anjos. Então até a coisinha boa, ela tem um tempo certo e um jeito certo de acontecer. Ah, mas isso aqui que eu quero fazer, mas nem é pecado, nem é errado. Tudo bem, mas tem lá seu tempo certo, o jeito certo de acontecer. Então a gente tem que estar muito, inclusive essa semana eu vivi isso. Trabalho é de Deus? É óbvio que é de Deus. Só que às vezes a gente se descontrola. Às vezes a gente se descontrola na medida com que a gente tem que se dedicar a certas coisas e acaba deixando outras em falta. Uma vez eu ouvi a verdade, foi o que aconteceu com o Senhor quando o Satanás tentou ele. Ou o Satanás vai tentar te parar, ou ele vai tentar te acelerar. Sempre é essas duas opções. Por quê? Primeiro ele chega e fala: se você é mesmo filho de Deus, vai para essa pedra se transformar em pão. Aí o Senhor fala: não, está escrito que nem só de pão o homem vai viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, pegando essa resposta, ele usa a resposta para continuar tentando. Não, então, já que está escrito, pula daqui, porque está escrito que ele vai dar ordem aos seus anjos para te guardar de todo mal. Satanás, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então a gente tem que estar muito ligeiro no nosso dia a dia, porque ou o Satanás tenta parar a gente, ou ele tenta acelerar a gente, sempre tentando nos tirar daquilo que é o mais importante, daquilo que é o essencial. E ele não vai medir esforços, ele é capaz até de te dar dinheiro, te dar o que você quer, só para você sair do objetivo. Então, vamos ficar firme na clareza que Deus dá. Vamos ficar firme na bondade de Deus que guia a gente para o melhor. Vamos ficar de pé, gente? Senhor, obrigado por mais essa noite que o Senhor proporcionou para a gente. A gente sempre espera, Senhor, porque é maravilhosa, a glória da Sua presença. Ela é maravilhosa. Então a gente está sempre esperando aquele movimento gostoso no nosso interior. Às vezes o nosso corpo sente, é maravilhoso. Mas o Senhor falou que estaria com a gente em todos os dias. Então não é que a gente chama a Sua presença, ela já está. O que a gente ama, Senhor, o Senhor sabe, é fluir um pouquinho nessa glória da Sua presença, que é maravilhosa. A adoração, ela pode ser silenciosa, o louvor não. A adoração, ela começa primeiro no coração. Agora, o louvar ao Senhor não. A gente pode, como está escrito no último salmo, te adorar com danças, como está escrito, te cantar com um instrumento. Está escrito que o céu, ele fala a respeito do Senhor sem usar palavra nenhuma. Então, a adoração acontece de diversas formas, mas a gente adora quando essa adoração se transforma em louvor. A
ao Senhor. Hoje, inclusive, eu estava lendo o caminho para a presença lá antigamente no tabernáculo. A primeira coisa que se fazia, sacrificava no altar, para depois ir lá para a bacia e se lavar na água, para depois entrar no santo lugar. Quando o coração não quer adorar, basta nós nos lembrarmos daquilo que Deus já falou nesse lugar. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o começo de toda adoração. Obrigado, eu peço isso, Senhor, para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para eles entenderem o seu sacrifício, porque o início da sua presença começa sacrificando. Depois do seu sacrifício vem a purificação. Ninguém entra de qualquer jeito na sua presença, e aí se lava. Depois, quando entra, vai ver que do lado esquerdo ali tem umas luzes acesas que nunca se apagam. É o teu Espírito que está em nós constantemente. E aí a gente vira para o lado direito, lá tinha lá os pães, que significavam o povo, que significa a igreja, que significa o Senhor, que é o pão que alimenta. Aí antes de entrar no lugar mais profundo, a gente vê que tem lá o incensário. É o lugar onde eles acendiam incenso. Só que eles acendiam esse incenso com o fogo lá do altar, lá de fora. O incenso, eles são as nossas orações. Ninguém entra na presença de Deus sem orar. Ninguém entra na presença de Deus sem invocar o nome dele. E esse é o privilégio que a gente carrega, invocar o nome de Deus. E o fogo que a gente usa para levar essa oração é o fogo do próprio sacrifício do Senhor. Por isso que o seu sacrifício, ele é o início de tudo. Foi através dele que as cortinas, que o véu se rasgou e nos deu esse acesso ao lugar mais profundo. Aí a gente entra lá no lugar mais profundo e a gente vê que tem um lugar chamado propiciatório. E o Senhor, quando falou para Moisés, falou: Moisés, eu vou falar com você de cima do propiciatório. A minha voz vai sair lá do propiciatório. E aí a gente vai ler depois que o Senhor é a propiciação. Quando a gente começa a lembrar que a paz que a gente tem, que a paz que a gente vive, ela se dá pelo castigo que o Senhor carregou. E às vezes parece que é mágico como isso acontece, que basta a gente começar a lembrar do seu sacrifício, que a coisa começa a esquentar dentro de nós. Basta a gente lembrar que foram pelas suas pisaduras que a gente foi sarado. Basta lembrar que foram pelas suas chagas que fomos curados.
independente do lugar, porque está escrito: ergam as mãos, independente do lugar, ergam as mãos em oração, que suba como aroma nossa oração, Senhor, que o Senhor responda com sua glória. Ah, Senhor, é o aperitivo da vida eterna que a gente tem. O Senhor falou que a vida eterna é essa, que te conheçam, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. Olha só, a vida eterna é essa, conhecermos a Deus. E às vezes a gente está querendo ir para o céu só porque é a rua de ouro. E vou te falar, como Deus usou a Carol para falar esses dias aqui, se a gente não tem tempo para Deus aqui, que a gente quer ter lá na vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna não é a rua de ouro. A vida eterna não é a árvore da vida. A árvore da vida é Ele. A vida eterna é Ele. A vida eterna é conhecê-lo por toda a eternidade. Às vezes a gente está achando Deus um tédio. Só que às vezes o tédio somos nós mesmos. Wesley falou aqui que muito conhecimento traz endurecimento, de fato. Mas vou te falar, é o conhecimento de bobagem. Sabe por que às vezes falta fome e sede de Deus pra gente? Porque a gente está tão cheio de bobagem. Sabe quando você está perto da hora do almoço e você, antes de almoçar, comer um salgadinho, chocolate, você vai comer mesmo? Você vai almoçar mesmo? Não, você está tão cheio de bobagem que falta fome, falta desejo de Deus. E eu vivi isso essa semana. Às vezes acontece. Quanto mais você enche a sua mente de bobagem, menos fome de Deus você sente. E é o famoso farto. Já estamos fartos, já está tudo bem, já estamos cheios. Só que a gente está cheio de besteira. E nos falta a vontade daquilo que realmente importa. Tá bom, meus queridos? Que o Senhor abençoe vocês. Obrigado pela atenção. Glória a Deus, a Paulo.